Olá, como vai? Nós estamos aqui para mais uma edição do programa Questão de Ordem. Hoje o nosso convidado é o senador Zequinha Marinho, do Podemos do Pará, presidente da Comissão de Agricultura do Senado, acaba de assumir. A gente agradece o senhor ter aceito o nosso convite para discutir os temas que angustiam o agro brasileiro. Obrigado, senador. Quem agradece sou eu, a oportunidade de a gente voltar aqui para discutir temas de interesse do Brasil, principalmente voltados ao agronegócio brasileiro. Muito importante poder conversar contigo ao vivo mais uma vez. Senador, e o senhor chega num momento importante, porque o governo, semana passada, nós estamos aqui no final de fevereiro já, e na semana passada o governo, o Tesouro anunciou aí o corte ou a suspensão de recursos do Plano Safra, esses que têm juros mais baratos, né, chamado equalizados. E aí o ministro Haddad disse, depois de fazer isso, não, vamos voltar atrás. Essas idas e vindas, elas atrapalham os negócios? Com certeza, o cenário adequado para o negócio tem que ser um cenário muito seguro, tranquilo, onde o governo mande sinais positivos nessa direção. Quando você cria uma certa instabilidade, é muito ruim, tanto para a imagem do governo, que perde, né, a fé daqueles que estão ali tentando caminhar, investir, quanto para os negócios, né? Esse é um momento muito interessante, está terminando uma safra para começar a safrinha, né? A segunda safra, onde o cara tem que voltar ao banco para pedir um aditivo no contrato, ou fazer um contrato novo, ou abrir um novo negócio, e assim sucessivamente. Isso é péssimo, duas vezes. Primeiro, para a imagem do governo, que transmite instabilidade, um cenário confuso. Segundo, para os negócios do agro, principalmente, que corresponde a mais de 50% da exportação, um terço dos empregos e quase um terço do PIB. Quer dizer, um negócio gigantesco não pode ser abalado de qualquer forma a bel prazer de quem quer que seja. Precisa fazer tudo para manter essa segurança a fim de que o país deslanche. O governo alegou problemas de orçamento e de juros altos. O que mais estaria por trás disso? Orçamento é uma peça importante, mas se fosse orçamento, o governo teria pressionado o Congresso para andar mais rápido com a coisa. Até porque também o atraso na entrega do orçamento tem a ver com programas sociais do governo. O pé de meia, por exemplo, que o governo quer botar para valer, ele não sabia dizer para o relator do orçamento, o senador Coronel, Ângelo Coronel, quanto que ele iria gastar. A farmácia popular, não sei mais o que, até então não se tinha números exatos que o governo gostaria de ter no orçamento para poder utilizar e fazer, não só esses dois, mas vários outros programas sociais, né? Quer dizer, de quem é a culpa inicial? É do Congresso ou é do governo que não tem as informações para entregar à comissão de orçamento? Então, por isso passou para agora. E aí todo o começo é um começo um tanto lento. O Senado está organizado, já organizou as comissões, enfim, tudo. E agora, depois do Carnaval, vai votar com certeza o mais rápido possível isso. Será que a dificuldade não está em não ter maioria, não ter votos? E aí o governo vai governando por medida provisória? Aí espera vencer? Veja só, uma peça como o orçamento é a lei mais importante do país. Ponto final. Eu duvido que quem é de situação, ou quem é independente, ou quem é de oposição, se negue a isso. Não é exatamente. O Congresso quer contribuir, tem contribuído e não vai negar ao Brasil algo tão importante como o orçamento da União. Agora, senador, o setor, e o senhor já deve estar familiarizado com as críticas que o setor recebe com relação à questão dos alimentos e preço de alimento. O governo está sufocado por uma inflação que está alta, não é nem o governo, quem está sufocado somos nós, principalmente os consumidores mais pobres, né? Vai no supermercado, a gente sabe. E aí o agro é sempre o responsável. O presidente Lula, o ministro da Casa Civil manda trocar a laranja, o presidente manda comer ovo de tartaruga, de ema, enfim. Os preços dos alimentos têm sido, a gente está vendo a pressão inflacionária. E quando vê uma medida como essa, de contingenciamento ou de corte de recursos, a gente fica pensando, qual é o sentido de tudo isso se é o setor que alimenta o Brasil? Como é que o senhor vai lidar com essas críticas e o que a comissão pode fazer nesse sentido? Eu acho que é preciso realmente a gente melhorar o preço dos alimentos. Qual a saída? Não, qual a saída? A saída, o preço do alimento, é reflexo de um contexto na economia, não é?
Por que você nota que o alimento tem subido ou está subindo? Porque é o que você mais compra, né? Mas se você prestar atenção, os outros também, outros itens que se precisa, está em alta do mesmo jeito. Em alta do mesmo jeito. O carrinho do supermercado ou de qualquer outro tipo de atividade, de lojas, né, também estão muito caros. E todo mundo é responsável, em função de um contexto econômico que querem botar na costa do produtor. O produtor nunca parou de produzir, né? O produtor está produzindo o tempo. Nem na pandemia do Covid-19 o produtor parou, enfrentou a doença, enfrentou tudo e trabalhou, colocou Não houve alimento. desabastecimento. Não houve desabastecimento. Então, se o produtor tivesse de braços cruzados, digamos, querendo subsídio, querendo isso, querendo aquilo, cruza os braços, diminui, porque o preço é o reflexo do quê? Lei da oferta e da procura, não é? Quando a oferta é muito ou acima daquilo, o preço tende a baixar. Quando é menor, o preço sobe, não é? Então, por que subiu? Porque subiu o dólar. O dólar puxa qualquer coisa. Se você quiser manter estabilidade de preços, as coisas todas, num país que importa, aliás, numa economia globalizada, que essa é a verdade, né? Onde o dólar é a moeda que, se subir, sobe todo mundo, né? E às vezes não consegue descer nos mesmos centavos que o dólar desce, né? Então tem que controlar a economia. Controlando a economia, você controla alimentos e todos os outros itens do consumo do cidadão. É claro que não cabe à oposição governar, cabe à oposição pontuar, fazer críticas, mas o que, do ponto de vista de um senador da oposição que representa o nosso setor, o que o senhor acha que está faltando? Está faltando, digamos, o governo entender aquilo que o mercado quer, né? A gente conversava ainda há pouco sobre isso. O mercado quer uma demonstração, quer um sinal que o governo está preocupado com a economia e corte de gasto. Falar de cortar gasto, aí o governo pega e corta investimento. A região norte vai cortar tanto, região tal vai cortar tanto, e aí soma daí alguns bilhões de corte. Qual é o conteúdo? Investimento. O que o mercado quer? Que o governo diga, olha, eu criei aqui 5 ministérios para atender um, que era o Ministério da Mulher, dos Direitos Humanos, da Igualdade Racial, da Juventude e não sei o quê, viraram 5 ministérios. Eu vou fazer só um de novo. Aí sim, você começa a dar sinal para a economia que você está contendo gastos. Um dia desses mandaram um sinal trocado. Disse, não estou nem preocupado com o negócio de corte de gasto. Pelo amor de Deus, se você não está preocupado, mas não pode nem falar isso, porque isso termina sendo um escândalo para quem olha para o mercado e o mercado está grilado nisso. Então, corte de gasto é corte de gasto, né? Corte de investimento é outra coisa, que está tendo confusão de entendimento entre quem governa e aqueles que querem que a economia cresça, porque senão dá no que está dando. Senador, 2024 foi marcado por grandes problemas no agro climáticos. Nós tivemos no Sul um prejuízo que todo mundo passou da faixa de 50 bi. Depois vieram secas e queimadas. Segundo a estimativa da CNA, foram 15 bilhões de reais de perdas, de pastagem, de palhada, essas coisas todas. Mesmo assim, o setor reage. E o governo conta com muita alegria e a Conab faz previsão todo dia de uma super safra. E provavelmente teremos sim uma super safra esse ano. Depende muito da questão do financiamento. Aí é que está. Então, isso era para solucionar problemas. Mas quando vem essa pressão de inflacionária, de preços, aí a gente ouve o governo dizendo, vamos taxar a importação, vamos liberar a importação, vamos taxar exportações. E esse tipo de conversa, de sinalização, acaba assustando e preocupando ainda mais o setor. Não tenha dúvida. Se você quiser atrair investimentos, aí nós estamos aqui um país grande, importante, né, com todas as vantagens comparativas superiores a qualquer um outro aí fora. Mas se você não der um cenário tranquilo para que o investidor venha para cá e tenha segurança de que o dinheiro que ele vai colocar aqui vai gerar, vai dar lucro, esquece isso, né? Esquece crescimento. O governo fala em crescimento, mas para fazer crescimento a gente tem que ter algumas coisas em mente. E isso é a primeira coisa que se tem. Segurança jurídica é fundamental, não pode ficar nesse vai e vem, anuncia uma coisa, puxa e faz outra. Negócio é para profissional, é para gente grande, né, que entende das coisas. Então a gente precisa fazer com que o governo aquiete isso, né, e dê sinais positivos para a atração de investimento e faça isso acontecer.
não é? Onde o cara possa olhar aqui a curto, médio e até longo prazo, né? Condições de fazer investimento e ter retorno. Mudar a regra do jogo durante o jogo é a pior coisa que tem. As questões climáticas precisam, por exemplo, de uma política pública que não seja uma medida provisória. Vamos fazer uma medida provisória para resolver aquele probleminha ali. Amanhã é seca, queimada, faz a medida provisória para arrumar. Não é assim. Nós precisamos botar isso no piloto automático, né? E queremos trabalhar isso agora na Comissão de Agricultura, na frente parlamentar, não é? do agronegócio, enfim. O Brasil precisa ser um país adulto, capaz, estável, porque senão nossa economia vai ser essa gangorra. Uma hora vai, outra vem, né? E o PIB que a gente quer que cresça tantos por cento no final do ano, talvez decepcione. Pois é, mas há gargalos, e gargalos que estão assim colocados na mesa lá dos senhores, como a questão do licenciamento ambiental, da regularização fundiária, que afeta muito a Amazônia, seu estado. E isso vai andar? Vai andar. A gente pretende construir entendimentos, um certo consenso. Nós temos, por exemplo, quando o projeto é importante, a gente quer que rode, às vezes tramita simultaneamente em duas comissões. E aí a gente tem um relator que tem uma questão política de um lado e o outro do outro. Um vê o mundo de um jeito, o outro vê o mundo do outro jeito. Então precisamos, por exemplo, sentar Tereza Cristina com Contarato, por exemplo, né? Jacques Wagner com o senhor. Para que a gente possa conciliar interesses, que aquilo não é um problema político, aquilo é um problema de interesse de país, de interesse nacional, da sociedade, né? Precisamos... mas não, desarma os espíritos e ajuda o Brasil. É isso que a gente precisa que a política entenda, né? Em outros assuntos, vamos debater a questão ideológica, quem é mais eficiente, quem é menos eficiente, enfim. Mas coisas, por exemplo, como o licenciamento ambiental, que destrava a economia, não só para o agro, mas para qualquer outro tema, qualquer outro item que se possa imaginar em termos de atividade, por que ficar fazendo um debate desse? Enquanto você tem aí uma lei velha, arcaica, né, inadequada para esse momento e atrasando o Brasil de ponta a ponta. Eu acabo de chegar do IBAMA. Eu estava numa reunião no IBAMA ainda há pouco, estou aqui. E ouvindo exatamente a luta do servidor do IBAMA, uma monstruosidade em termos de burocracia e de tanta coisa que complica até quem quer trabalhar. Esse é o tema que eu quero debater com o senhor no próximo bloco, porque nós vamos falar da COP30, que é no estado do senador Zequinha Marinho, presidente da Comissão de Agricultura do Senado. É um instantinho só e a gente volta. Olá, estamos de volta com Questão de Ordem, hoje batendo um papo aqui com o senador Zequinha Marinho, do Podemos do Pará, presidente da Comissão de Agricultura do Senado. No bloco anterior, o senhor falou que tinha vindo de uma reunião com o IBAMA. O IBAMA, Instituto do Meio Ambiente, que ficou em greve o ano passado, quase um ano. 8 meses. 8 meses, enquanto... Tudo bem, não é o funcionário do IBAMA que vai lá apagar o fogo, mas a inteligência do IBAMA, ela pode sim ajudar a informar, a prever, a organizar. Isso fez falta, não fez? Com certeza, né? É um órgão na política pública super interessante para o país, né? O IBAMA hoje, em termos de RH, de recursos humanos, está sucateado. Talvez não tenha um terço de servidores que se precisa. Como dizia ainda há pouco no outro bloco, a lei que hoje rege a questão do licenciamento de qualquer assunto, de qualquer obra, de qualquer coisa que você vai fazer, é antiga, burocrática, morosa, né? E isso termina aquele velho pensamento do terceiro mundo, onde a burocracia tem que estar acima de tudo, porque se não for assim, não está certo. Aí você vai para o primeiro mundo, o cara um papelzinho resolve o problema. O cara já conseguiu discutir tudo, arrematou e é aquilo ali, né? Quer dizer, você vai lá e aí por isso que nós estamos 100 anos atrás dos Estados Unidos, simplesmente, né? Os caras produzem de um dia para o outro. Aqui, 1 ano para a economia é pouco. Lá, eles resolvem tudo que nós resolvemos aqui em 1 ano, 2 anos, resolvem 60 dias. Né? Por quê? Porque a mesma coisa acontece na feitura das coisas. Por exemplo, estão ali debatendo, tentando para fazer o licenciamento de usinas geradoras de energia e tal. Mas o negócio é tão grande,
É tão difícil. E tem o próprio governo, a bancada do governo, não é, do Partido dos Trabalhadores, é quem mais segura um licenciamento ambiental, um projeto que a gente quer fazer dele, o marco legal. Sabia que nós temos mais de 16 mil itens que tratam da questão ambiental no Brasil, principalmente na área de licenciamento ambiental? Quem é que dá conta de fazer alguma coisa com um emaranhado desse? Ninguém. Não anda, está emperrado, enterrando. E enterra o agro aqui para o rural, né? E enterra tudo aqui no urbano, em qualquer outra coisa. Porque afeta tudo, licenciamento é para tudo, né? Por exemplo, agora mesmo nós estamos lutando ali pelo petróleo na margem equatorial do Brasil, que o IBAMA termina negando, né? Porque olha tanta coisa que termina isso, é inviável. Pô, nós precisamos disso na região. O nosso vizinho ali, o PIB cresceu de 0 não sei o quê para 40. Pô, e nós vamos ficar sendo bobo com o petróleo que a gente tem, digamos assim, tempo de validade. Que pode financiar a aceleração da transição energética que os senhores aprovaram, né? Exatamente. Daqui 40 anos, por exemplo, tu acha que o diesel está sendo usado do mesmo jeito, a gasolina? Não, com certeza já mudou tudo, a transição já aconteceu. Aí tu tem petróleo, mas não vale mais nada, né? Que burrice é essa? A gente precisa ser um pouco mais esperto, né? E a legislação é quem permite o avanço ou o atraso na questão dos licenciamentos ambientais. Senador, vai ter a COP30 agora no final do ano, no seu estado, lá em Belém. Com que roupa o agro vai? Olha, tivemos uma reunião com o ministro da Agricultura, o senador Carlos Fávaro. Ele nos garantiu um bocado de coisa que nos deixou animados com relação a isso, né? E ele vai lá com um tema definido para a questão do agro, com, digamos, a tônica do discurso, correto? Por exemplo, a utilização de terras degradadas para a produção de alimentos, né? Verdade. E isso a gente, em vez de avançar mais sobre a floresta, vamos usar as terras que estão aí, que já foram abertas, antropizadas e que precisam ser restauradas. E aí, é muita terra. 80 milhões, hectares, cada número aí é gigante. Deixa eu falar do meu estado, por exemplo. O Mato Grosso, nosso vizinho ali, cultiva em torno de 10 milhões de hectares, né? O Pará não dá conta de ser igual ao Mato Grosso, mas pode chegar a 9 milhões de hectares. Ali, vizinho, pertinho um do outro. Quem é que segura... Área que não precisa mais ser desmatada. Não. Área antropizada com o que está sendo usado. Certo. Né? Eu estou com um projeto de lei aqui para incentivar a utilização das áreas de pastagem degradada para produção de alimentos também. Né? E esse incentivo passa por taxa de juros, passa pela facilitação de algumas coisas que são necessárias para que o cara possa fazer investimento. Então a gente precisa isso. E a COP, a gente não aceita, sabe, Valteno? O cara vem para cá ensinar a gente. É pior do que ensinar Padre Nosso para o vigário, né? Não é razoável você ensinar o vigário a rezar. Não é. O cara está ali há anos aprendendo a orar, aprendendo a rezar, não é verdade? Quem é no mundo que tem uma produção tão sustentável quanto o Brasil? Quem é no mundo que tem 66% de sua área com vegetação original? Quem é no mundo que tem 30% do seu território em reservas públicas? Né? Mais os 2 milhões de hectares e tanto de reserva privada, que é até a reserva legal dos produtores. 80% de energia limpa. 85 para 90% de energia limpa. Quem é que tem mais de 14% do seu território para índios? Então, vem falar o que para nós aqui? Não é? Eu sou autor daquele projeto da reciprocidade ambiental, lembra? Reciprocidade ambiental. Bora colocar na mesa nossas... Bora. Então tá bom. Você não pode exigir de mim aquilo que você também não pode fazer, correto? Na diplomacia, sim, né? Ué. E a gente tem sentado à mesa aí fora para discutir questão ambiental, só para fazer assim com a cabecinha. Pois não, se senhor, vou obedecer, será feito da forma como? Não, nós não somos uma colônia, nós somos um país, não é? Soberano, vamos para as negociações no mundo, mas nós temos que nos prezar. Esse espírito vira-lata não contribui com país nenhum. Não... E aí não é só uma questão da oposição falar ou não, é o próprio governo que tem que se colocar, porque o que a gente percebe é que nem dentro do governo há uma unanimidade, um time jogando junto nesse sentido, né? É uma briga por essa questão toda do ministro de Minas e Energia, com o ministro de Meio Ambiente e o presidente Lula no meio da mediana. Nesse aspecto, eu acho que o presidente Lula até tem colocado o dedo em algumas feridas. O senhor falou dessa questão do IBAMA. Eu vi o presidente recentemente
criticando o IBAMA pela demora na liberação aí não é nem da exploração, é da pesquisa ainda. É, o poço teste. É, do poço teste. Mas eu digo o seguinte, quando eu perguntei com que roupa eu vou, o senhor descreveu muito bem. E nós vamos falar certamente da importância do Brasil para a segurança alimentar e a segurança energética do mundo, né? Não tenha dúvida com relação a isso. O que esse pessoal da COP, né, que carrega isso aí, desde a COP de Paris, da Acordo de Paris, é que os países desenvolvidos estariam financiando, né, botando dinheiro para que a gente fosse mudando a nossa base de produção, né, devagar. Por exemplo, o governo federal tem projeto de assentamento espalhado nos 4 cantos. A Amazônia, então, é uma coisa de louco, né? E esse cara que está lá, assentado pelo governo federal, a INCRA, ou assentado no tempo do governo militar nas rodovias, às margens das rodovias da Transamazônica, né? Cuiabá-Santarém, esse negócio todo. Esse povo está lá abandonado, não tem acesso a um trator. Quando tem um tratorzinho com alguns equipamentos. E nem tem o título da terra ainda, Não né? tem o título da terra, não tem acesso porque é pobre, né? Custa 400 mil, não compra, né? Como é que ele faz a agricultura dele? Usando os meios mais rudimentares possíveis. É a foice, machado ou motosserra, né? A enxada depois. Por onde é que você vai com isso? E até na reforma agrária do governo, Então, porque o governo faz a reforma agrária e não entrega as condições. Não, só faz, isso, né? Coloca lá. E tem assentamento, a maioria dos assentamentos do Pará, da SR lá de Santarém, da 30, correto? Não foi feita nem a demarcação dos lotes. Estão lá, esperando há 15 anos, 20 anos, mais do que isso, que o INCRA apareça lá para cortar os lotes, para dizer, olha, tu fica aqui e o outro fica ali. Quer dizer, está do jeito que criou no decreto, mas não foi lá fazer a coisa. Então precisa de dinheiro para regularização fundiária, precisa de dinheiro para fazer um trabalho ambiental com mais tecnologia, mais eficiente, e precisa de dinheiro para mudar um pouco a base produtiva, a base de tecnologia. Sai da enxada, vem para o trator. E aí você pode utilizar a terra várias e várias vezes. Tem que ter acesso também aos insumos, aos fertilizantes e defensivos. Graças a Deus tem uma lei que foi aprovada recentemente e as propriedades podem fazer seus bem-sumos, mas isso demanda tempo? Não, isso aí para o pequenininho ainda não dá. Né? Isso é gente um pouco maior, entendeu? Assentado do INCRA precisa ter um tratamento. Então a gente precisa pegar algum dinheiro para ajudar a mudança dessa matriz de produção que está muito velha, muito antiga, difícil e às vezes muito impactante na questão ambiental, né? Eles prometem isso há 15 COPs e até agora não chegou nada. Tomara que chegue em Belém, né? Aí a gente começa, né, a civilizar um pouco mais, certo? Nós estamos já quase caminhando, tem mais uns 2 minutinhos. Eu não posso deixar o senhor sair daqui sem falar sobre o tema da segurança jurídica. A questão do marco temporal, foi aprovada a lei foi contestada, criou-se uma comissão de conciliação no Supremo e o Supremo vai mandar um punhado de sugestão para os senhores daqui a pouco. Existe uma PEC que está tramitando no Senado. 48. Que, bom, diante já, prevendo as dificuldades do que vai ser, do que está acontecendo, a PEC, qual vai ser a saída para a segurança jurídica nesse tema, hein? Olha, eu sei que o Supremo não gosta muito de se submeter às leis do Congresso Nacional. Mas o remédio para tudo isso é a gente pautar a PEC 48 e votar, e depois sancionar, né? E aí vamos mandar para lá. Esse negócio de fazer comissão paralela, porque eu não aceito isso, eu não aceito aquilo. Primeiro, paciência aqui, com todo respeito aos nossos ministros, né? A questão do marco temporal estava pacificada no julgamento da Raposa Serra do Sol, lá de Roraima. Em 2 julgamentos. Né? Dessa e das condicionantes também. Né? Pacificou com a data de 5 de outubro de 88, matou. Né? Aí você, depois de muitos anos, vem e puxa aquilo e diz que aquilo está errado. Os seus colegas daquele momento e o constituinte de 88 estão completamente equivocados. E agora? Né? Como é que fica um negócio desse? A gente tem que mudar os termos, mas dizer a mesma coisa e ratificar o marco temporal naquilo que a Constituição, ou então muda a Constituição, faz uma outra, porque essa aí diz isso e a gente tem que fazer valer. O que é que eu acho? Já que está questionado e derrubaram 88, 2011, essa coisa toda ficou para trás, vamos criar um pedaço do guarda-chuva que falta para dar condições à lei do marco temporal fazer, né, o seu trabalho, ficar vigente. Porque se ela está sem cobertura constitucional, a gente precisa providenciar isso. E o remédio é pautar, votar, aprovar, sancionar, publicar. Algum acordo é possível, assim, digo, em termos de indenização, naqueles casos que mesmo depois de 88 poder
por meio de algum laudo, algo assim, entender que a terra... Olha, para trás eu acho impossível. Para frente, se quiser agora, eu quero dar terra para o índio lá, que o Brasil já tem. Tu sabes 14%. Quanto é 14,1% do quase, território. Eu já fiz tamanho. Várias reportagens, parece Pelo que todo de o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná junto, pega um pedaço de São Paulo. São vários países da Europa. É uma coisa de louco. Só gente que não conhece o que significa a área de terra, fala assim, 1.000 hectares. O que é 1.000 hectares? Não sei. 1.000 hectares. Mas não sabem assim, em termos de desenho, o que é isso? Metro quadrado. Parece que a gente está lidando com muita gente que não sabe fazer uma continha, né, básica. Né? Aí você tem 14,1% de um território desse tamanho, de 8.511.000, não sei o quê, de quilômetros quadrados. Quando você pega isso, você vê uma área absurda de grande. Aí você vê, vamos lá, quem é que mora, o índio que mora na zona rural? Tem 1 milhão de índios, se bem que o IBGE botou para 1 milhão... 1.800, mas aldeados são 692. 700 mil aldeados. Mas aquilo ali não vale a pena. É uma informação que nem criança confia. Por exemplo, você se sente índio? Me sinto. Você fala alguma língua indígena da sua... Não sei. O cara não tem nada... Eu também descendi de índio. Minhas filhas são bisnetas, não é? Mas ninguém está índio, está todo mundo vivendo aqui, que a minha esposa é neta de índio, né? Mas não vive mais no modus como o índio viveu no passado. Então, tu tem 500 mil índios só vivendo na zona rural. Só. E mais nada. Para que você quer esse tanto de terra? E eles ainda querem dobrar isso. Porque, né, tem as ONGs lá de fora que recebem dinheiro para emperrar a produção e o avanço aqui, trabalham isso dia e noite com a FUNAI. Senador, o tempo acabou, o papo é bom, boa sorte na sua missão. À frente da Comissão de Agricultura, conte com a gente aqui para divulgar o seu trabalho, que é do interesse nosso também. Com certeza. Muito obrigado por mais uma oportunidade de a gente estar aqui. E eu agradeço você que acompanhou de casa a entrevista com o senador Zequinha Marinho, presidente da Comissão de Agricultura do Senado. E a gente se vê na semana que vem em mais um Questão de Ordem.